façam o favor de receber os doutores do Boa Tarde. Olá! Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O nosso painel de hoje é composto pela médica dermatologista Alexandra Osório, o médico da Clínica Geral Pedro Lopes, a médica ginecologista Bárbara Betancourt e o médico pediatra Sérgio Pinto. Bom, doutores, muito bem-vindos. Espero que hoje estejam muito bem dispostos e começam já por atender às questões dos nossos espectadores. Eu tenho que dizer que acontece por vezes que as nossas equipas de reportagem se cruzam com os espectadores que aproveitam logo para enviar recadinhos e dúvidas aos doutores. Hoje decidimos juntar assim uma série delas porque percebemos que há comportamentos que as pessoas adquirem porque sim. Porque passam a vida toda a ouvir teorias sobre isto, sobre aquilo. Senhores doutores, peço a vossa atenção para o que se segue. Olá, o meu nome é Carolina e gostava de saber se é verdade que colocar a pílula no shampoo ajuda a tornar o cabelo mais forte. Olá, o meu nome é Patrícia e eu gostava de perguntar se o formato da barriga das grávidas tem a ver com o sexo do bebê. Doutora Bárbara, pílula no shampoo para fazer crescer o cabelo? Eu nunca ouvi falar, mas se calhar ali a doutora Alexandra é capaz de Isso saber. quer dizer o quê? Não é coisa que aconselha? Não, se calhar a pílula é para tomar para não engravidar. Era o que eu usaria. Isso pelo menos é a função Essa que atribui, não é? Das suas consultas. Doutora Alexandra, sobre cabelos é mais a sua especialidade. Também. As pessoas passam a vida a pensar em coisas para fazer crescer o cabelo, para fazer fortificar. A pílula no shampoo já tinha ouvido? Eu já tinha ouvido falar. Já tinha ouvido falar. De facto, é assim, a pílula dentro de um shampoo não vai fazer propriamente crescer o cabelo, não é? Porque a absorção também não é assim ideal e não lhe dá a concentração suficiente e não é isso que faz crescer o cabelo. É claro que já pensámos, a pílula é usada e quando é usada faz, além de controlar a produção de sebo e portanto o cabelo fica menos oleoso, também faz enfraquecer um bocadinho o cabelo e o cabelo fica mais fininho. Portanto, a meu ver, se querem fazer crescer o cabelo rapidamente, de uma hora para a outra, e se tiver uma festa e quiser fazer crescer o cabelo e ir com uma cabeleira assim estrondosa, de um minuto para o outro, eu só tenho uma solução que é usar uma peruca. E há perucas muitas giras. Há perucas muito bonitas, que não se nota nada. Esses milagres de um momento para o outro, só mesmo com perucas ou com postiços, não é? Só assim, de um momento para o outro, de uma hora para a outra, só assim com uma peruca. No entanto, quero-vos já dizer que existe no mercado já a possibilidade, é claro que nós temos sempre a possibilidade de fazer crescer o cabelo de uma semana para a outra, colocar umas extensões, não é? Portanto, estamos com o cabelo curto, depois com o cabelo comprido, depois tiramos as extensões, estamos com o cabelo curto, podemos modificar, podemos usar as perucas de várias cores e, portanto... Mas há muitas técnicas, doutora Alexandra, há muitas técnicas que a estética, ou seja, que nos cabeleireiros são inventadas também, não é? Sim. Mas a medicina é uma preocupação em muita gente, em muitos sítios do planeta. Exatamente. Portanto, tem havido um grande aumento de tratamentos, de técnicas, e a doutora Alexandra sabe disso porque é o seu trabalho também. A grande novidade a nível internacional que está a surgir, que eu agora vim de uma reunião nestes últimos 4 dias, e que já é usada no estrangeiro, em poucos núcleos a nível da Europa, mas digo-vos já que é uma situação extraordinária que em 8 horas, por exemplo, eu consigo, e alguns médicos também vão conseguir, não fazer com que uma pessoa use uma peruca, mas podemos pôr cabelos biotecnologicamente feitos, que não são alergénicos, da cor do cabelo da pessoa, adaptados à cor do cabelo, que podem ser implantados sob anestesia local e que ao final de 8 horas uma pessoa pode ficar com cabelo. E não é uma peruca.
percebe? Isto está indicado, e eu vejo isto na minha consulta, está indicado para aquelas pessoas que não têm cabelo atrás para se fazer o transplante capilar. Porque, teoricamente, quando uma pessoa tem falta de cabelo aqui, a primeira coisa que se deve fazer é o diagnóstico de porque é que a pessoa tem aquela falta de cabelo. Se tem uma alopecia androgenética, se tem uma alteração hormonal que faz com que o cabelo fique mais fininho, frágil e quebradiço, ou tem outras deficiências nutricionais, ou passou por alguma doença, uma febre, ou teve uma sífilis, ou foi operado, ou tem alterações emocionais, ou perdeu um ente. Portanto, é fundamental fazer um diagnóstico, fazer uma boa história clínica. Mas portanto, a primeira abordagem é controlar a doença e fazer um bom diagnóstico. A segunda coisa é ver se conseguimos, por métodos de medicina, fazer crescer o cabelo. Parar a queda, que é aquilo que muitas vezes as pessoas têm, quedas progressivas, ciclos de grande queda, porque há perdem loções, há shampoos, há ampolas. Tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. Porque a partir de certa altura há um envelhecimento do couro cabeludo e uma alteração da microcirculação e, portanto, os nutrientes não chegam à haste capilar. E, portanto, os shampoos por difusão vão atuar, porque nós temos que tratar também a haste capilar, como temos que ir à raiz. E, portanto, usamos as loções. Ultimamente têm aparecido imensos nutracêuticos, portanto, nutrientes com estudos clínicos à base de aminoácidos, de cistina, biotina, que produzem também, têm estimuladores dos vasos e produzem vasodilatação. Tudo isto vai ajudar. Agora, as pessoas têm que primeiro tratar a doença, depois vemos se tem indicação para fazer transplante capilar. Se as pessoas tiverem cabelo atrás, na parte de trás, muitas vezes a doença não é afetada, não aparece doença aqui atrás. As pessoas não são carecas aqui atrás. Então o cabelo pode ser transplantado daqui de trás para a frente. Estas fibras que podem ser introduzidas no couro cabeludo que eu falei em 8 horas e a pessoa fica com cabelo, a meu ver, a pessoa tem que passar por esta fase toda a avaliar e se não tiver indicação para transplante porque não tem cabelo, há pessoas que não têm cabelo, têm uma alopecia androgenética ou tiveram alguma doença que perderam imenso cabelo, já se pode ter indicação para implantar este tipo de situações, de produto. E a pessoa fica com cabelo. A autoestima é extremamente afetada, sobretudo nas mulheres. Enquanto que nos homens o ser careca já é aceite, e eu quero dizer que os homens só vão ficar carecas porque querem, porque hoje em dia há imensas soluções para isso. Quer falar de alguma específica, além daquelas que já referiu, doutora Alexandra? Em termos de tratamento capilar, sim, nós temos à disposição uma biorrevitalização do couro cabeludo que faz crescer o cabelo. Temos ultimamente, além daquilo que eu lhe falei, há um tratamento inovador aprovado pela FDA, em que há um tratamento a nível do consultório e a nível do... aquilo que nós estamos aqui a mostrar é uma máquina que vai fazer com que o cabelo fique mais elástico, mais resistente, mais grosso, mais compacto e que vai fazer com que o cabelo cresça. Isto tem indicação sobretudo nas doentes que têm alterações do cabelo induzidas pelas alterações hormonais, que têm déficit, o cabelo aqui nas laterais e em cima fica mais fininho e é difícil engrossá-lo só com loções e com as vitaminas. É claro que isto tem que ser um todo. Em casa podem fazer, além daquele tratamento que fazem no consultório, em casa podem aplicar esta... Isso não é para ir ver um jogo? Não consigo ligar, olha que pena. Não faz mal, mas consigo. Isso é um boné que tem um efeito para fazer crescer o cabelo? É um tratamento ao domicílio. E despertador também? Não tem. Isto tem olha, não consigo ligar, mas pode-se ver ali na imagem em que coloca-se o chapéu na cabeça. Isto tem uns lasers de baixa potência que vão estimular os vasos. Portanto, isto tem uns LEDs que eu gostaria de... Tem um laser de baixa potência no interior. Isto veio diretamente do Congresso. É um laser de baixa potência. Este laser tem indicação. Vai fazer com que não haja uma queda tão grande do corpo do cabelo. Porque estimula? Estimula. Ele vai entrar dentro da pele.
Ao mesmo tempo que estamos a tomar vitaminas, as vitaminas ao percorrerem a zona capilar, o laser de baixa potência vai transformar essas vitaminas numa fórmula mais forte, vai estimular a vasodilatação local e vai fazer com que o cabelo fique mais elástico, mais resistente e com mais volume. Aplica-se desta forma, por exemplo, vou exemplificar, a ver se isto me cabe na cabeça. Dá-me a sensação que sim, que isso é daqueles ajustáveis, cabe nas cabeças todas. Se fosse muito pequenino é que dizíamos, isso não cabe na cabeça de ninguém. Mas não é o caso. Eu acho que na minha cabeça cabe. Fica gira. E fica bem. E, portanto, uma pessoa descontraídamente está ali de boné e está a fazer bem ao cabelo. E é só 11 minutos, carrega, só atua 11 minutos, só precisa de fazer... Há dois protocolos, pode fazer 2 vezes por dia, ou pode fazer mais à frente, fazer 2 vezes por semana. E são 11 minutos cada vez. A doutora Alexandra sempre na crista da onda. Isto veio agora sempre a descobrir as últimas nos tratamentos e nos tratamentos contra a alopecia e contra a queda do cabelo, do enfraquecimento do cabelo. Para toda a gente ficar bonita. Já vimos. Ora, vou fazer agora uma pausa na consulta com os doutores para referir aos espectadores que só agora estão a chegar que hoje há um cartão de sonho, isso não é novidade. O que é novidade é o valor que o cartão de sonho tem hoje. Temos 1000 euros de prémio garantido e também o prémio acumulado, o jackpot, com 47 mil euros. Portanto, são 48 mil euros. Pode ser tudo para si. Se quiser inscrever-se e quiser participar através do 760 20 60 20. Não há outro número para se inscrever no cartão de sonho e, de facto, no final do programa ficamos sempre muito satisfeitos por percebermos que há mais um espectador ou mais uma espectadora muito feliz com um cartão para gastar naquilo que entender, da forma que entender, sem passar cartão a ninguém, se quiser. Será que cozinhar em panelas de alumínio faz mal à saúde ou é um mito? A resposta vem a seguir. Antes de irmos a isto das panelas de alumínio, doutora Bárbara, ainda ficou uma questão no ar sobre o formato da barriga de uma grávida, se indica ou não o sexo do bebê. Eu, por exemplo, já ouvi dizer que a barriga é pontiaguda quando é rapaz, redondinha quando é menina. Antes de sabermos se há ou não fundamento para esta teoria, eu vou pedir a participação do nosso público. Eu comecei a falar disto e comecei logo a sentir ali uma reação. Tenho aqui umas fotografias e espero que o público me responda. Vamos à primeira para me dizerem, acham que é um rapaz ou uma rapariga? Rapaz. Rapaz? Não há ninguém que ache que é rapariga? Não, há uma pessoa a dizer rapariga, o resto rapaz. E outra fotografia, vamos lá ver outra fotografia. Mais uma fotografia. E esta? Acham que é rapaz, rapariga? Para mim é igual. É uma grávida. É igual, é uma grávida. Não há palpites. Olha, aqui esta barriga provoca uma grande indecisão. Pois olhem, fiquem sabendo que eu fiquei muito impressionada com o nosso público. Porque a primeira barriga é de um rapaz. E na segunda era uma rapariga, mas também não adivinharam. Escusam de estar para aí, porque ninguém se atreveu a dar palpites. Doutora Bárbara, como podemos ver, isto pode-se acertar, pode não se acertar. Também só há 2 hipóteses, não é? Ou a rapaz ou a rapariga. 50%, não é? É 50%. Não está mal, é uma boa Mas aposta. diga-me cá, há alguma relação entre o bebê e o formato? Não, de todo. Eu acho que a pessoa tem que ter presente, e isso sim influencia, que o útero, conforme vai crescendo, está, de certa maneira, arrumado entre tecido, músculo e pele. E depende de toda esta contenção para as barrigas serem mais, ou seja, se o útero descai e a barriga não consegue fazer uma boa contenção, a barriga também descai. Portanto, tem mais a ver com a própria capacidade, elasticidade com a estrutura da grávida, da mãe, do que se é uma mãe, imagine, uma grande esportista, com os grandes abdominais, com
bom reforço muscular e normalmente nas primeiras gravidezes, obviamente que se calhar a barriga não vai descair tanto, até parecem bebés mais, às vezes mais pequeninos, e depois quando a pessoa vai ver com a mão é que percebe que de facto até são bebés grandes, só que como está tudo mais contido, aguenta-se mais. Por isso é que muitas das vezes os segundos filhos fazem barrigas fazem maiores, porque as mães logo. já têm mais idade, já têm... Os músculos e a própria pele já toda distendeu de uma gravidez, portanto, por muito que a pessoa faça desporto e volte ao sítio, nunca é a mesma coisa, e portanto, obviamente, têm mais facilmente as coisas. Então isto é dependem. tudo mito. Pois, e também depende da posição do bebê, não é? Se um bebê que está de cabeça para baixo, com o rabinho, ao contrário, de frente, lá dentro, portanto, isto tudo também vai moldando um bocadinho o próprio aspecto da barriga da mãe. E há muitas coisas que as pessoas dizem. Por exemplo, os enjoos, que as meninas que fazem, que enjoam mais. Anda muito enjoada e isso é menina com certeza. Também já ouviu? Essa não. Não. Essa também não, mas vou aprendendo. São cabeludos. São cabeludos, diz o doutor Sérgio. pois Também é, são cabeludos. Também já falámos aqui dos doutores, porque são cabeludos também não tem nada a ver. Não. Na gravidez são produzidas imensas hormonas que têm influências, não só a própria quantidade de hormona, a sensibilidade da mulher às hormonas, nomeadamente a beta-HCG, a progesterona, como também as próprias hormonas atuam a nível gástrico, imensas em todo o corpo. E, portanto, é um bocadinho essa resposta a todo este novo ambiente hormonal que dá com que as pessoas tenham mais enjoos, menos enjoos, de uma gravidez para a outra também vai mudando, lá está, depende dessa Que estas quantidade. ideias são muito das avós e das mães, mas ainda, com certeza, estas questões lhe aparecem nas suas consultas. A da azia, sim. A da azia, como a dos colares, que não se deve usar colares. Também já ouviram esta, não se deve usar colares porque o cordão umbilical depois fica à volta do pescoço do bebê e é melhor não usar. Também já lhe chegaram com estas questões. Ou não usar coisas nos bolsos também. Não, a minha era mais quando tem um desejo tem que se comer, porque senão a criança nasce com cara de ter abacate ou assim uma coisa do género. Exatamente, ou então se quer um morango nasce com um sinalzinho em forma de morango, há muitas coisas, mas não, cientificamente tudo, provadas não, é que não. não. Doutora Bárbara, muito obrigada por descomplicar aqui estas questões. Já sabemos, podemos dar palpites e isso ainda se usa. Dar palpites sobre se é menino ou menina, agora o formato da barriga não nos parece, e outras coisas também. Ora, não se esqueça do cartão de sonho. Hoje há 48.000 euros podem ser seus, 1.000 garantidos, 47.000 de prémio acumulado. O número é o 760 20 120. Não se esqueça, ainda pode marcar. Pense já nos seus palpites, se não perdemos tempo. Será que um bebê magrinho é menos saudável do que um mais gordinho? Descubra a resposta já a seguir. E há mais questões que nos foram colocadas pelos espectadores e queremos saber se são mito ou verdade. Olá, doutoras. Meu nome é Celeste Betancourt e eu gostaria de saber se faz mal fazer a cozinhar em tachos de alumínio. Olá, doutor. Eu sou Rosário Machado. Acha que um bebê magrinho é mais saudável do que um gordo? Ora, aqui mais questões. Doutor Pedro, esta nossa espectadora diz doutoras, mas eu só de propósito vou provocá-lo assim. Senhor doutor, tachos e panelas de alumínio. Eu desviei logo aqui a panela para a Alexandre. Eu não sou nada de panelas, nem sei cozinhar. Mas isso é um tacho de alumínio, não há dúvida nenhuma. Doutor Pedro, há muito esta questão à volta dos materiais com que nós cozinhamos. E o alumínio caiu um bocadinho em desuso também com esta preocupação associada. Cada vez vemos menos este tipo de utensílios nas nossas cozinhas, porque para além da questão da temperatura, das pegas não permitirem o pegar sem queimar, etc., as pessoas têm vindo a abandonar este tipo de utensílios. Mas, de facto, há algumas questões relacionadas com a libertação de substâncias deste tipo de recipientes, nomeadamente do alumínio que contém na sua composição, para os alimentos que são aqui cozinhados. Existem essas dúvidas porque, de facto, foi demonstrado que em alguns doentes com doença de Alzheimer, com doença de Parkinson, com outras doenças do sistema nervoso central, existe um aumento da quantidade, da concentração de alumínio nessas pessoas. E começou-se a especular se, de facto, este tipo de utensílios aumentaria a ingestão cotidiana, diária, de alumínio. Porque nós ingerimos alumínio num conjunto muito diversificado de coisas, nomeadamente na água que bebemos e nos alimentos que consumimos, nomeadamente os vegetais de folha verde e alguns frutos que, de facto, podem ou que constituem a nossa ingestão diária de alumínio.
mas de facto é uma quantidade de alumínio que nós não absorvemos. O nosso rim é capaz de eliminar esse alumínio com alguma facilidade e, portanto, excetuando as pessoas com doença renal, e se nos reportarmos aqui há uns 15, 20 anos atrás, lembramos todos seguramente daquele caso dos hemodializados de Évora, em que de facto houve problemas com a qualidade da água, porque essas pessoas que têm doença renal crónica, que não são capazes de excretar, de eliminar o alumínio em excesso no sangue, esses sim sofreram toxicidade provocada pelo alumínio. Agora, em qualquer um de nós... O que o alumínio provoca exatamente? O alumínio, se não for eliminado, pode depositar-se nos tecidos, nomeadamente no sistema nervoso, e ter um efeito tóxico a esse nível. E, portanto, é nessa base portanto, que, de facto, altamente prejudicial. Exatamente. Não há dúvida nenhuma. Agora, num tachinho vem mal ao mundo? Ou não, a quantidade de alumínio que é libertada a partir deste tipo de utensílios é muito baixa. E há alguns alimentos que favorecem essa libertação. Todas as substâncias que são ácidas, nomeadamente o tomate, os citrinos... Os refogadinhos no alumínio, não é? Exatamente. Porquê? Porque a acidez vai, no fundo, oxidar com o alumínio e aumentar a captação de alumínio a partir do recipiente. E, portanto, são os alimentos que mais favorecem a absorção pelo próprio cozinhado desse alumínio. De resto, os outros alimentos não o fazem. Mas nós estamos expostos ao alumínio em outras coisas. Por exemplo, há medicamentos que contêm alumínio. Há umas saquetas, por exemplo, para a azia, que é o sucralfato, que é o nome do princípio ativo, que é hidróxido de alumínio. E, portanto, as pessoas que o ingerem, e muitas vezes em automedicação, ingerem com muita frequência... Achar que não faz mal nenhum. Acharem que não faz mal nenhum, melhoram, de facto, da sua azia, do seu refluxo, mas têm uma ingestão bastante aumentada de alumínio para além daquilo que deviam. Se o rim funcionar bem, não vem daí grande mal ao mundo. Mas, de facto, se houver algum compromisso da função renal, nomeadamente nos idosos, nomeadamente nas pessoas que fazem muitos medicamentos, pode haver um risco de acumulação desse mesmo alumínio. Mas é importante ter a noção de que a percentagem da ingestão diária que poderá advir de cozinhar em taxa de alumínio é muito baixa. Relevante, e, portanto, não é tem significativa. Olha, o Dr. Sérgio disse uma feijoadinha de vez em quando no tachinho de alumínio que não faz mal nenhum. É isso, temos de ter em atenção, até porque as pessoas cada vez mais misturam esses tachos com outros e outras panelas. É preciso ter um bocadinho essa consciência. E mesmo a conservação dos alimentos. Não devemos deixar, por exemplo, que os alimentos sejam conservados... Sempre ouvi dizer que não se deixa os alimentos dentro dos tachos de alumínio. Depois de cozinhados devem ser postos em Nem recipientes. dentro das latas também. Exatamente, porque as latas têm uma função, que são revestidas por alumínio, têm uma função até protetora contra a penetração de bactérias, por exemplo. Portanto, do ponto de vista de conservação ascética dos alimentos, acabam por ser positivas. Mas na conservação, por exemplo, no frigorífico no resto de uma refeição, devem ser usados recipientes adequados, não de alumínio, e mesmo os de plástico deve ter-se cuidado, porque de facto há muitas substâncias que são libertadas dos materiais, se não forem materiais adequados para a conservação de alimentos, para os próprios alimentos. Nós muitas vezes tendemos a pôr o Tupperware, passo a expressão, do frigorífico diretamente no micro-ondas, sem ter a certeza de que aquele recipiente é adequado para ir ao micro-ondas. Aliás, isso é uma coisa que nós devíamos falar um dia destes, porque a quantidade de coisas que se põe no micro-ondas e não se devia pôr, porque muitas das vezes, eu não sabia que isto não se punha no micro-ondas, entretanto já se pôs. Muito obrigada pela dica, Dr. Pedro. Tachinhos de alumínio, uma feijoadinha, um cozidinho, pronto, assim de vez em quando, tudo bem. Dr. Sérgio, a propósito, estávamos ali a ouvir outra das questões, que tem a ver também um bocadinho com feijoadinha, porque o excesso, a gordura não é propriamente formosura, como se costuma dizer, mas no que diz respeito aos bebés, achamos sempre, que bebé tão rechonchudinho, tão saudável, tão querido, mais do que os magrinhos. De facto, a gordura nem é formosura, nem na idade pediátrica, nem no adulto, em nenhuma. Está mesmo fora de moda. Eu diria mesmo que a gordura é sinónimo de doença ou de doenças. Portanto, o coração sofre, as doenças cardiovasculares associam-se à hipertensão arterial, os ossos sofrem, as artroses a nível do joelho, da anca, devido ao excesso de peso. Do ponto de vista respiratório também, há mais associação à asma, à apneia obstrutiva, e do ponto de vista psicológico também a gordura associa-se a problemas de autoestima, associa-se a ansiedade, depressão, tanto na idade pediátrica como na idade adulta. E os problemas prendem-se na idade pediátrica, mas depois vão ter também influência ao longo de toda a vida. Há um estudo muito interessante em que, só para perceber
perceber a gravidade que as coisas, que o excesso de peso e a obesidade pode tomar na idade pediátrica, do ponto de vista psicológico, há um estudo em que crianças selecionam um amiguinho único para uma festa de anos. E têm a hipótese de escolher um menino de peso normal e um menino obeso. E os estudos mostram que, de facto, eles escolhem sempre um menino de peso normal. Portanto, está a ver o que é que isto pode trazer para uma criança, para a sua autoestima. Ser excluída das brincadeiras é uma coisa terrível, mas realmente há a ideia de quando os bebés são muito pequeninos é sempre isso. Quer dizer, durante décadas esperava-se que os bebés fossem mesmo muito rechonchudinhos e muito gordinhos e nunca se imaginava que isso podia ser um problema, não é? Quer dizer, cada um de nós tem a nossa genética e, de facto, podemos evoluir em determinado canal de percentil, portanto, isto para os pais é fácil. Nascemos com um determinado peso e vamos ter uma evolução esperável, não é dentro da média, dentro daquilo que se espera para aquela criança, para a sua genética e para aquilo que vai ingerindo. E deve ter um crescimento mais ou menos harmonioso. E é isso que se pretende, é isso que na consulta vamos vendo. Quando vemos que a criança está a evoluir exageradamente em termos de peso, aí sim devemos ficar preocupados. E este problema é, sobretudo, do pediatra, porque a maior parte das vezes os cuidadores dos pais e, sobretudo, as avós, não estão nada de acordo com o pediatra. Portanto, pelo contrário. O problema é sempre, a criança não está a engordar quando olhamos para o gráfico de evolução de peso. E a criança está a ter a evolução esperada, normal, adequada. Muitas vezes sou obrigado a chamar pais e avós à consulta, porque de facto é importante investir nesta cultura de educação para a saúde, que é importante que a criança tenha uma evolução ponderal adequada e não exagerada. Bom, o peso da criança está relacionado com os alimentos e também há outra coisa que está relacionada com os alimentos, porque também falámos já aqui muitas vezes dos benefícios da amamentação, quando os bebés quando nascem, e há outra questão que se coloca a propósito destas que temos vindo aqui estado a falar hoje, sobre o comer que influencia ou não o sabor do leite materno. A cebola, o alho, não se deve? Isto é um velho problema, já há décadas que existem vários estudos relativamente a esta situação. E o que se tem chegado à conclusão é que a grávida deve fazer a mãe que amamenta, deve fazer uma alimentação saudável. Portanto, eu tenho aqui laranjas, chocolate e cebola. São alguns dos alimentos, os citrinos, o chocolate, as cebolas, os brócolis, a couve-flor, portanto, são as leguminosas, são alguns alimentos que estão implicados no sabor menos adequado do leite materno e também, depois, a outra questão é que se relacionam, às vezes, com cólicas. Mas os estudos demonstram que o que a mãe deve fazer é uma alimentação saudável. Pode comer de tudo, claro que o comer tudo com regras, portanto, uma alimentação saudável, diversificada. Se houver alguma associação em termos de cólicas, pode fazer alguma restrição alimentar, mas não há nenhum estudo que diga que não pode comer isto ou aquilo. Portanto, é fazer uma dieta saudável como todas as pessoas e não há nenhum alimento específico que esteja muito implicado e é saudável para um bebê ter um leite materno que vá tendo vários sabores. Se come cebola e vai dar um certo sabor à cebola ou um chocolatinho, se for provando vários leites maternos com vários sabores, só pode ser vantajoso. Aliás, o paladar... o paladar também se educa desde cedo, não é? Que há muito aquela ideia, essa é outra ideia, que é, às crianças pequeninas dá-se-lhes coisas docinhas, que é para elas comerem melhor. Portanto, dá-se aqueles alimentos de preferência, menos ácidos, menos ásperos. Não tem que experimentar e depois tudo. Eles não querem comer tudo. Exatamente. Depois dizem que não gostam. Bom... Nem demos por isso, a consulta de hoje fica por aqui, os doutores cá estarão para a próxima semana. É verdade, não é mito. E, entretanto, podem enviar dúvidas para a caixa de e-mail dos doutores, doutores@sic.pt. Nós respondemos, nem sempre com a rapidez que gostaríamos, porque as solicitações são muitas, mas vamos procurando responder aos nossos espectadores e usar aqui, enfim, essas questões para que haja respostas em direto. Tudo isto é em direto. Os doutores estão aqui em direto, daqui a bocadinho já não estão, porque se vão embora com muita pena nossa, uma salva de palmas para eles.